De novo, todo mundo tem problema. A questão é, o que você vai fazer com o seu problema? Você pode reclamar ou você pode ser autorresponsável. Assim como o Marco foi autorresponsável, foi para cima, fez o que tinha que fazer e hoje está aqui dando o depoimento dele. Imagina você ter feito todo o investimento, como a gente falou, não é uma clínica, não é uma salinha, né? Não é uma salinha de 30 metros quadrados alugado, tipo, é toda uma estrutura com equipe e tudo mais. É um sonho, né? E aí você se prepara em todos os quesitos. Vocês fizeram a parte de vocês, né? No sentido de estar ali buscando sempre oferecer o melhor. E aí chega a pandemia e você tem que parar isso. É um momento desesperador, eu imagino. Nesse momento, o que você fez? Primeiro, eu queria destacar isso. Você manteve a calma, você buscou apoio nas pessoas próximas, né? Você, enfim, foi resiliente, né, cara? É uma das coisas que a gente tem falado muito nas últimas lives, né? A gente tem destacado a resiliência dos colegas, porque se a gente for parar para pensar, todo mundo tem momentos de alto e baixo. E o que acontece? O problema é que, muitas vezes, quando a gente está num momento de baixo, a gente desespera e a gente... Sabe? Aí vem, é normal, vinham os pensamentos, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Aí muitas vezes, dependendo se você não estiver no grupo certo, uma das coisas que a gente troca muito é o nosso grupo, né? Turma 3 é algo realmente assim, fora da curva, né? A Turma 3 é como, enfim, uma grande família lá, né? Então a gente tem então você foi, nesses momentos, você passou lá e disse, gente, e aí? O que é que vocês acham e tal? Então você tá dentro de um grupo onde as pessoas te botem para cima é uma coisa. Agora, já pensou se você estivesse do lado de pessoas que dissessem, não, faz o seguinte, desiste de tudo, fecha, vende, vamos atrás de um concurso. Cara, você não estaria dando esse depoimento aqui hoje, sabe? Então, ser resiliente, buscar a resiliência, e aí ter apoio, estar participando, né, ter apoio não só da família, mas de grupos de pessoas que pensem igual a você. Então, eu queria dar ênfase a isso. E dar ênfase a outra coisa. Eu lembro também disso. Você foi para cima do curso. Cara, eu tenho aqui uma ferramenta que pode me propiciar, beleza, agora nesse momento a clínica está fechada, mas eu vou estudar. E eu lembro que você estudou, enfim, e aí começou a colocar as coisas em prática, sabia que ia passar, passou. E aí eu queria falar uma outra coisa da sua fala. Você também não ficou só esperando as coisas acontecerem, né, cara? Você foi autorresponsável, que é uma outra característica também de pessoas de sucesso, sabe? Beleza, eu tô aqui, por exemplo, antes de vir para essa live, eu tive um problema, um imprevisto, me atrasei, mas e aí, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar botando a culpa nisso, naquilo? Não, cara, o que eu posso fazer, o que está dentro do meu controle para não, enfim, para não piorar a situação? Poxa, de novo, todo mundo tem problema. A questão é, o que você vai fazer com o seu problema? Você pode reclamar ou você pode ser autorresponsável, assim como o Marco foi autorresponsável, foi para cima, fez o que tinha que fazer e hoje está aqui dando o depoimento dele. Eu acho que isso é muito massa, cara. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E aí, Marcão, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que alguns colegas que já acompanham o nosso conteúdo, alguns já te conhecem, sabia? Ah, é? É. Por quê? Porque uma das coisas que a gente ensina, o que a gente ensina no CVM? Né? A gente ensina o médico a gerar valor para o paciente. Depois que você gera valor de forma autêntica, né, que você de fato ajuda a melhorar a vida das pessoas, o que você gera nelas? Gratidão. Você gera reciprocidade. E aí é normal que essas pessoas elas façam o quê? Elas retribuam, às vezes, por exemplo, dizendo, cara, obrigado por ter me ajudado. Você fez isso várias vezes. Então, todas as vezes que você agradeceu a gente mostrou para as pessoas. Olha aqui, ó. Esse colega aqui, ó. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho de 2 momentos. Teve um momento que você deu um depoimento que a gente usou, então por isso que eu falo que alguns colegas já devem te conhecer, que foi numa consulta onde você usou ali técnicas de venda na consulta, né, onde você usou alguns gatilhos mentais, né, que são formas de aumentar a persuasão da sua comunicação e, de fato, você ajuda a pessoa a tomar uma decisão que favoreça a saúde dela. É basicamente isso. Como é que foi para ti isso? Tu já tinha acesso a esses conhecimentos antes? Tu teve no CVM? Como é que foi? Essa situação aí, na verdade, foi o seguinte. Eu já tinha algum tipo de conhecimento sobre isso. Eu tentava ajustar e fazer isso do meu jeito, mas não tinha tanto... A taxa de conversão não era tão boa, assim, de pacientes que aceitavam fazer procedimento, né? Porque, querendo ou não, todo o tratamento que tu dá para um paciente, na verdade, é uma venda, né? A gente tem que pensar nisso e desconstruir aquela coisa de achar que vender é ruim, né? Então, vender o teu tratamento, né,
é uma parte muito importante. Tu faz o paciente comprar a tua ideia, né? Tanto que a gente vê que a gente, aqui na nossa clínica, nós vendemos, querendo ou não, a mudança de estilo de vida. É que a gente sabe que a taxa é tão baixa de adaptação, né? Né? Enfim, do paciente seguir, né? Então, nessa situação aí foi interessante porque eu estudei de manhã, daí de tarde eu tinha consulta. Daí de tarde eu fui lá, consultei a paciente, daí eu já tinha mais ou menos feito um roteiro de cópia, assim, né? De gatilho mental e tal. Daí eu fui falando com a paciente e ela foi correspondendo. A gente gerou aquela empatia, paciente muito querida. E eu fui vendo que eu fui utilizando e foi indo. As coisas foram fluindo de uma forma que a paciente quase que ficou assim, tá, vamos fazer agora, entendeu? E eu olhei assim, cara, isso funciona, sabe? E a gente fez o tratamento, foi muito legal. E assim, aquele tratamento me marcou muito, que foi bem no começo, né? Foi antes da pandemia ainda. Eu disse, cara, usei os gatilhos que a gente aprendeu ontem e tal, e deu certo. E a paciente até hoje está comigo aqui, né? Então, na clínica. E isso foi muito interessante, porque eu consegui converter, né, a consulta num procedimento, gerei valor para o paciente, entreguei um resultado legal para ela, né? Então não foi aquela coisa que às vezes a pessoa tem um preconceito também do método, achando que a gente fica prometendo coisa e tal. Não, fui bem real com ela, expliquei a doença dela, eu faço slides explicando para os pacientes as doenças, as patologias, as complicações, e assim a gente dá um pouco mais de confiança ao paciente, né? Ele fica um pouco mais feliz, mais aliviado de saber que existem as complicações, mas está tudo dentro do controle do médico que vai realizar o procedimento.